E como é a construção do pensamento através das tipologias textuais? A primeira coisa que eu quero que você entenda é que descrição, narração e dissertação são partes de um mesmo conteúdo. São fundamentos da construção do texto. Eles não podem ser fragmentados como nós os entendíamos até então. A partir de agora, eu gostaria que você entendesse que os três tipos de textos fazem parte de um texto só. E vamos começar pela descrição. O que é descrever? Descrever é a capacidade que nós temos de reconhecer aquilo que é visível e aquilo que não é visível. Dentro de uma ideia de descrição de um objeto, por exemplo, existem coisas que todos nós estamos vendo, mas quando nós escrevemos a descrição deste objeto, apesar de ser o mesmo objeto, existem percepções diferenciadas a partir de cada visão. Ou seja, descrever algo não é simplesmente dizer o que você está vendo. Descrever algo é dar sentido ao que você está observando. Então, a capacidade que você tem de reconhecer aquilo que todos veem, no entanto, também de reconhecer aquilo que ninguém está vendo, é que forma isto que eu chamo de perspicácia observadora. Então, eu chamo a descrição de perspicácia observadora, porque o nível de observação no reconhecimento daquilo que é visível e não visível. É a base da análise e da classificação. Quando você observa um objeto, quando você observa um cenário, quando você observa uma pessoa, os níveis de análise e classificação estão o tempo todo ali sendo trabalhados. A relação subjetivo e objetivo está o tempo todo nesta observação. E esta observação ela pode ser de pessoas, de cenários, de objetos. A relação de análise e classificação, ela age o tempo todo sobre aquilo que está sendo observado. A narração. A narração é a capacidade que você tem de criar argumentos e formatar um relato persuasivo. E aí eu queria muito a sua atenção, porque neste momento nós vamos entender que o texto narrativo é o fundamento do processo da argumentação. E isso vai nos auxiliar no próximo elemento de texto, que é a dissertação. Muita gente dá à dissertação o fundamento da argumentação. No entanto, este fundamento está aqui no texto narrativo. Então, quanto maior é a sua capacidade de criar argumentos, maior será a sua capacidade de formatar um relato persuasivo. Chamamos, neste caso, na metodologia da escrita em alta performance, a narração, o texto narrativo, de perspicácia argumentativa, porque é neste momento que o processo do desenvolvimento da narração, do processo do desenvolvimento do argumento vai ser contundente. A contextualização é o elemento básico no desenvolvimento da narração, porque para que eu consiga construir um bom argumento, eu preciso contextualizar muito bem os elementos os quais eu vejo. Então, quando eu construo uma narração, eu trago todos os elementos da perspicácia observadora, ou seja, da descrição. O contexto que eu dou, a reunião desses elementos que constituem a descrição, vai fazer com que o meu processo narrativo seja cada vez melhor. Então, o sentido de contextualização é a base fundamental para a perspicácia argumentativa. A criação do argumento está situada em dois elementos fundamentais.
a imaginação e a ideia. Ninguém cria um argumento sem o processo da imaginação forte e profundo. Por quê? Para que você crie um argumento, você precisa unir esta imaginação à ideia construída sobre algo. Então, você tem uma ideia central sobre um determinado tema, um determinado elemento, e você une esta ideia a uma construção deste imaginário. Quanto maior o imaginário, maior fundamento ele terá sobre a ideia e maior será a potência do seu argumento. Muitas vezes a gente diz que a imaginação é uma coisa muito pueril, é uma coisa infantil. Muitas vezes a gente acha que imaginação é apenas para processos muito subjetivos, ou seja, aqueles ligados diretamente e profundamente ao sujeito, e nós vamos perceber que para a criação de um argumento é necessário, sim, o desenvolvimento da imaginação. E muitas vezes, muitos de nós deixamos essa imaginação lá na nossa infância. E por que a criança tem argumentos tão bons e tão fortes? Porque ela une imaginação à ideia e ela constrói o seu argumento. Quando você assiste a um filme gerado de um livro que você já leu, a sua sensação ao assistir ao filme é sempre possuída pela sua relação com o livro. Quanto mais distante o autor do filme está do argumento que você criou do livro, menos você gosta do filme. Então, se você leu um livro e você adora aquele livro, você criou uma relação, você criou argumentos para aquele livro. E por isso você gosta dele. E aí, um autor ou outro faz um filme deste mesmo livro. Só que a leitura deste autor é em cima de outro tipo de argumentação do mesmo livro que você gosta. A sua relação com a argumentação do autor do filme pode não ser das mais agradáveis, porque ambos têm, você e o autor do filme, percepções argumentativas diferenciadas de um mesmo objeto. Então, para que haja narração, precisa haver argumento. A dissertação é a mais complexa, e aí vamos entender complexidade como algo que tem elementos diversos e variados. A dissertação é a escrita complexa que cria aprofundamento, persuasão e dialogicidade. Se a gente for entender as concepções da metodologia da escrita em alta performance, nós vamos entender que o fundamento daquele triângulo vai ser visto de uma maneira mais ampla dentro do processo da dissertação. É claro que as concepções também serão vistas na descrição, as concepções também serão vistas na narração, mas elas serão concretizadas e amarradas no processo dissertativo. Então, essa escrita complexa, que é a dissertação, ela vai unir a narração e a descrição aos seus fundamentos básicos. Eu chamo a dissertação de domínio sapiente, porque para escrever uma boa dissertação, nós vamos entender que a perspicácia observadora e a perspicácia argumentativa serão essenciais. A praxis dialógica, numa relação interdependente entre inteligência e sabedoria, em que nós vamos entender de maneira bem abrangente inteligência como a capacidade de dar alta relevância a algo. E a sabedoria é a construção de um ambiente dentro de um tempo desta utilização relevante desta mesma coisa. Então, a inteligência tem a ver com a utilização num determinado momento e a sabedoria tem muito a ver com o processo de utilização daquilo dentro de uma determinada sequência. A dissertação une esses dois processos. Então, quando nós construímos um texto dissertativo, antes nós construímos a observação
e a argumentação. Por isso que muitas pessoas pensam que a argumentação está no texto dissertativo, mas não está. Quando você parte para a construção do texto dissertativo, esta argumentação ela é anterior. Pensem comigo. Se eu te der um tema, problemas sociais e econômicos no Brasil do século XXI, ao dar esse tema a vocês, vocês imediatamente criam imagens para este tema. Estas imagens que vocês criam são relacionadas entre elas e, neste momento, você retira o seu argumento. Ou seja, ao dar um tema a vocês, vocês criam imagens, da relação destas imagens, você cria um argumento. Pronto, ali você já está inicialmente preparado para o texto dissertativo. Então, quando você vai dissertar, os dois ambientes anteriores, o da observação e o da argumentação, já te alimentaram de maneira suficiente para que você consiga dissertar. Para que a gente entenda melhor, a perspicácia observadora é a criação de imagens de referência e a descrição do melhor cenário. A perspicácia argumentativa é a escolha do melhor argumento a partir deste cenário para a narrativa. E o domínio sapiente é dissertar através de estruturas dialógicas e persuasivas, buscando aprofundar o pensamento. Então vejam que dentro deste cenário que eu coloco aqui, a descrição e a narração são elementos fundamentais para que se construa um bom texto dissertativo. Então eu preciso que você entenda isto muito bem, para que a partir de então você não mais fragmente as tipologias textuais. E eu deixo com vocês aí agora meus contatos. Um grande abraço e até mais.